Deus seja sempre eternamente louvado. Vos saúdo com a gloriosa paz de Deus. Vos convido aqui, juntamente comigo, vosso amigo e irmão Narciso em Cristo Jesus, para nós meditar na palavra do Senhor, a qual se encontra no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 3. É uma palavra de boa aceitação. A única palavra dita pelos homens de boa aceitação é a palavra de Deus. Eu vos garanto que, se não te fizer bem, não vai te fazer mal, porque é uma palavra fiel, uma palavra de bondade e misericórdia, a qual nos alerta e nos ensina o caminho da verdade. Que diz assim: fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. O rei Salomão, pela primeira vez na sua vida, teve o primeiro julgamento, e foi um julgamento com justiça e retidão, a qual ali ele se encontrou. Foi trazido a ele duas mulheres, a qual elas tiveram um filho, uma após a outra, e à noite, uma daquelas noites, um dos filhos delas morreu, e pela manhã, acordando, a que tinha o filho vivo, do lado dela estava um menino morto, e ela reconheceu que não era o seu filho. E a outra, sua amiga competidora, viviam as duas na mesma casa, e a outra dizia: não, seu filho é o morto, o filho vivo é o meu. Meus irmãos, amigos, ali foi levado esse caso a Salomão, o qual foi o escritor deste livro de Provérbios, que nos traz esta palavra neste dia, para nós ver o quanto é maravilhoso ser justo e amoroso. Meus amados, também elas chegaram ao rei, e o rei foi julgar aquela causa, e ali uma dizia para a outra: o meu filho é o vivo, a outra: não, seu filho é o morto. Porém a outra dizia: não, o morto é seu e o vivo é meu. E aquela luta, Salomão disse para elas: uma diz que seu filho é o vivo, a outra diz que o morto que é dela. Porém, trazei uma espada, vou dividi-lo no meio esta criança, e dar metade a uma e metade a outra. Mas condoeu o coração daquela que tinha que o filho era o vivo, disse: não, não faça isso, dei o filho a ela, por que mataria a criança? Porque doeu em seu coração. Meus amados, e a outra dizia: não, antes nem meu e também nem seu. Aí o rei Salomão pegou a criança e disse: dai o filho a esta, porque esta é merecedora do seu filho. O filho vivo é dessa, louvado seja Deus. Meus irmãos, houve duas justiças nesta causa: a justiça da mulher, que doeu o seu coração, e a justiça de Salomão, que soube julgar causa daquela mulher, não atentando para outra que parecia no seu coração que só queria vingança. Vamos ver o quanto a palavra de Deus é maravilhosa neste caso. Deus, meus amados irmãos, Ele é amor, é conhecido por amor. Por isso há uma grande multidão que serve a Ele, porque Ele é amor. Grande é a injustiça e a ignorância e o descaso, a corrupção e a violência neste mundo. E muitos se achegam a Deus porque Ele é misericordioso. Quando amamos o nosso próximo e agimos corretamente, quando queremos ser justos com o próximo, demonstramos o caráter de Cristo. Ser bom é mais do que fazer algo bom. Fazer, meus irmãos, justiça não é se vingar de quem nos faz mal, porque a vingança corrompe nosso sentimento, corrompe nossos corações, corrompe nossos pensamentos, a ponto de que esquecemos que há perdão para todos quantos, sem exceção, merece. Saibamos que a vingança
pertence a Deus. Para que se cumpra em nós a palavra de Deus, temos que pagar o mal com o bem, e Deus nos recompensará. E para sermos também aceitos por Deus, devemos julgar com retidão, com verdade, sem corrupção, para não tirar o direito daquele que está sendo acusado. Quando julgarmos, não façamos como os homens, e sim como servos e filhos de Deus. Porque Deus não é injusto como o homem é. A justiça de Deus não é igual à do homem. A justiça de Deus é de paz. A justiça dos homens é corrupta e vingativa. Meus irmãos, saibam que na terra não há um justo sequer. Isso é bíblico. Se alguém tem liberdade de estar diante de Deus, não é porque somos merecedores, mas porque Deus é misericordioso. E por sua bondade e sua graça, Ele nos perdoa de nossos erros. E isso não é uma coisa limitada para um ou para outro, mas para todos que cumprir com a vontade do Senhor. Meus amigos, meus irmãos, o fazer a justiça de Deus é tão aceitável por Deus do que qualquer tipo de sacrifício que nós venhamos fazer. Fazer justiça é coisa tão séria, pois porque quem se preocupa em fazer justiça tem um sentimento genuíno de amor em si mesmo, por aquele que é puro amor, Jesus Cristo. E julgar com retidão não é o ato de julgamento em si, mas escolher entre o bem e o mal, e se inclinar sempre para o bem. Porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Isso nós encontramos no livro de Romanos, capítulo 1 e versículo 17. Porque o Evangelho revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, porque nós não é pelos nossos julgamentos, mas sim por nós acreditar que Deus existe sem ver, para nós acreditar que as coisas acontecem em nosso favor, se nós fizermos a justiça do Senhor, se nós amar nosso próximo, tiver misericórdia por nossos próximos, não porque estamos vendo, mas acreditamos que Deus vai nos recompensar por nossos bons atos. Isso é fazer justiça. Ele também, meus irmãos, Deus é a nossa rocha. As suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. E Deus, meus irmãos, Ele é fiel, que não comete erros, justo, reto, Ele é. Isso nós vemos em livro de Deuteronômio 32, versículo 4. Deus é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. As obras do Senhor são perfeitas, e Ele diz que eu não sou como o homem que se arrepende de ter prometido que faço. E também não sou como o filho dos homens que se arrepende porque prometeu. Todos os seus caminhos são justos, é Deus e Ele é fiel. Ele cumprirá todos os nossos atos de bondade que fazemos. Não esperamos que os homens nos recompensem, mas esperamos a recompensa de Deus. Não sejamos como fez Tomé, só creu porque viu. Sejamos crentes em Cristo Jesus, na fé fundamentada no nosso Deus, na justiça do Senhor, que é em favor de todos quantos a Ele pertence e lhe serve de todo o vosso coração.
Glória ao nome santo do Senhor. Boa aceitação é a palavra do Senhor em nossos corações. Que Deus continue te iluminando, continue te abençoando, abençoando você, sua família, e permaneça na fé, na caridade e na bondade, para que naquele grande dia e naquela hora possamos, mesmo que nós não venhamos a ouvir estas palavras, mas que alguém possa dizer: este cumpriu a boa carreira, combateu o bom combate e guardou a fé. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que esta palavra continue te iluminando, te guardando, te ensinando, te mostrando e fortalecendo a sua fé. Assim como este que fala com vós tem permanecido na fé em Cristo Jesus. Deus abençoe. E a santa e gloriosa paz de Deus